Olá, meus queridos amigos, que a paz do nosso Divino Mestre esteja sempre conosco e que possamos levar essa paz para os nossos corações e para onde quer que nós estejamos. Bem, hoje nós viemos fazer o estudo do capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos. E o que esse capítulo vem trazer para a gente? Ele vem trazer para a gente a promessa de Jesus, a consolação de Jesus para todos os nossos sofrimentos. Aqui nós abordamos assuntos relacionados aos sofrimentos, às provas difíceis pelas quais a gente passa ou pelos quais alguém conhecido de nós passa e também o que essas experiências elas vêm nos proporcionar. Então, a partir do momento que a gente compreende esses momentos de dor como uma forma de ensinamento, a gente consegue entender o propósito de Jesus para a gente. E esse capítulo também, ele vem trazendo uma máxima de Mateus, né? E essa máxima de Mateus, ela vai expor também que o choro, ele será consolado, que os aflitos serão consolados. Porque a maior mensagem de Jesus para todos nós é justamente a mensagem da consolação. Ele veio fazer com que a gente possa compreender mais o Evangelho, o seu Evangelho e todos os seus ensinamentos. Bem, se nós falarmos desse capítulo, tem um item o qual eu me ative justamente para que a gente possa fazer essa reflexão, que é o item de número 25, e é uma mensagem de François de Genevieve, de Bordeaux, na França. Bem, e essa mensagem, ela é uma mensagem extremamente especial, justamente pelo momento no qual a gente está vivendo, né? Então, esse evangelho ele vem trazer para a gente a possibilidade de compreender da melhor forma possível todas as dificuldades que se apresentam para a gente nesta atual encarnação e neste atual momento pelo qual todos nós, de maneira direta ou indireta, estamos sendo testados a todo momento. Então eu peço licença para fazer uma pequena leitura desse trecho e a gente vai discutir um pouquinho sobre ela. Bem, item 25, capítulo 5, do Evangelho segundo o Espiritismo. A melancolia. Algumas vezes, uma certa tristeza se apodera dos corações humanos, fazendo com que ele sinta a vida tão amarga. Isso ocorre porque o espírito, desejando a felicidade e a liberdade, esgota-se em esforços inúteis para sair do corpo que lhe serve de prisão. E, ao ver que não consegue, cai em desânimo. O corpo sofre a influência deste abatimento e sente uma espécie de apatia, fazendo com que vocês julguem-se infelizes. Bem, então a gente vê que há elementos que nos ligam à melancolia, à infelicidade. Emmanuel, em uma passagem, ele vem dizer que a melancolia é uma saudade daquilo que foi vivido, uma saudade de algo que foi perdido por nós ou daquilo que é desconhecido. Então, no momento em que nós vivemos, nós temos um desconhecimento em relação ao que o futuro nos aguarda. Então, isso causa um certo constrangimento, causa um certo desespero, justamente porque nós não temos como nos programar, né? Mas, se a gente levar em consideração o estudo aprofundado do Evangelho e também a sua prática, nós temos ali um roteiro seguro de vida. Então, essa tristeza que envolve essa melancolia é justamente por conta dessa dificuldade de compreendermos esse momento. Né? E aí a gente vem falando um pouquinho, o Evangelho ele vem falando um pouquinho sobre o corpo, né? Quando a gente está nessa determinada situação, a gente entende o corpo como sendo uma prisão. E o espírito entende o corpo realmente como sendo uma prisão. Mas é uma vivência necessária, justamente para que a gente possa se aperfeiçoar. E esse aperfeiçoamento ele vai demandar tempo, ele vai demandar paciência e ele vai demandar uma série de outras características que nós temos guardadas em nós e que muitas vezes nós deixamos escondidas. Então, essa proposta do Cristo, né, fazer com que a gente compreenda melhor todos os sofrimentos pelos quais nós passamos. Porque da mesma maneira como eles começam, eles terão a sua finalização.
né? E depende de nós a forma como a gente vai passar por essas determinadas experiências. Se a gente vai tornar essa experiência muito mais morosa, muito mais difícil, justamente porque a gente se recusa a aprender com ela, né? E aí, eu vou ter um trecho aqui também que ele fala sobre a tristeza, né? E que essa tristeza, na verdade, ela não é o inverso da alegria, ela é uma pausa para a reflexão e não um desinteresse pela vida. Então, nós temos uma abordagem nos fazendo com que a gente possa compreender de uma forma totalmente ambígua daquilo que a sociedade vem nos mostrando que é, né? É justamente a possibilidade de trabalhar no nosso íntimo, trabalhar no nosso eu, porque muitas vezes nós passamos por determinadas situações e essas situações elas se tornam quase que impossíveis de serem resolvidas, justamente porque a gente tem dificuldade de se compreender e compreender quem é nós. Então, tem um outro trecho que ele fala o seguinte: acreditem em mim, resistam com energia a essas impressões que enfraquecem a vontade. Então, sair de determinadas situações, principalmente essas situações de desespero, de angústia, de melancolia, ela vai depender muito da nossa vontade. A vontade, ela se mostra como sendo a mola propulsora de todo o ser humano. E também nós não podemos deixar de lado a importância da fé, porque a fé, ela movimenta energias, a vontade, ela movimenta energia. E na situação nas quais a gente se encontra em determinados momentos, elas precisam dessa movimentação dessa energia, justamente para que a gente possa sair desse astral em que nós nos encontramos e para que a gente possa modificar tudo aquilo que está ao nosso redor, né? Dar um novo sentido e também dar um novo olhar. O desejo de uma vida melhor é próprio de todos os espíritos e de todos os homens, mas não a procurem na terra. Então essa é uma consolação que Cristo veio nos trazer, né? Falando que a felicidade não é deste mundo, realmente não é. Nós temos uma felicidade relativa que é proporcional à nossa condição moral, né? Só que essa felicidade não é a felicidade plena a qual Jesus ele nos promete. Essa felicidade plena, ela só vai ocorrer na vida futura, que é a vida espiritual. Então aqui na Terra nós temos uma preparação intensa para que a gente possa aproveitar da melhor forma possível essa vida futura, né? Então todas as experiências, elas são experiências válidas justamente para que a gente possa lidar com as situações que virão ao longo prazo. Então essa preparação, ela é importante. E tem uma parte aqui que Emmanuel vem falar que Emmanuel, quando estava com Chico se encontrava numa tristeza profunda, ele pedia para que Chico deixasse a sua casa e fosse visitar aquelas pessoas que viviam na rua. Ou seja, ele tinha aquela percepção de que a tristeza dele era muito maior, mas justamente porque ele não conseguia observar aqueles que estavam de fora. Então nós vemos moradores de rua, nós vemos pessoas passando fome e são situações extremas, né, em que a pessoa não tem o mínimo de dignidade possível, dependendo basicamente da caridade, da boa vontade dos outros. Então, nossa situação é difícil? Sim, né? Ela é complicada. Não nos cabe julgar a intensidade do sofrimento de quem quer que seja. Mas cabe também a gente fazer uma observância sobre o sofrimento do outro, que pode ser muito mais intenso e muito mais forte do que o nosso próprio sentimento. Então nós já temos condições de poder compreender a melhor forma possível como Jesus ele vem trazer a possibilidade, a oportunidade de nós trabalharmos essas questões dentro de nós, né? É agradecer sempre por mais dificuldades que nós tenhamos, né? Porque essas oportunidades elas proporcionam para a gente, elas se somam como sendo uma alavanca para o espírito e essas oportunidades elas devem ser aproveitadas. Então, em todos os momentos que nós sentimos tristeza, desamparo ou desespero, nós podemos mudar o nosso foco, fazer algo diferente, proporcionar alegria ao outro.
justamente para que a gente possa aproveitar esse momento de uma melhor forma possível e como um aprendizado. Deus abençoe e ilumine a todos.